ele começa falando que ele é o alfa e o ômega. Aliás, você sabia que o tempo vai acabar? Como assim, o tempo? Porque o tempo é uma dimensão. O alfa deu início e o ômega selou o destino. O teu destino está selado. O mundo muda, os impérios mudam, a cultura muda e o alfa e o ômega permanece. Nada começa fora dele, nada termina sem ele. Jesus disse, por exemplo, podemos começar? Podemos. Ele começa falando que ele é o alfa e o ômega. Começo e o final? É a primeira e a última letra do alfabeto grego? Perfeito. Se fosse no hebraico? Aleph Tav. Só que ele usou... O grego. Na verdade, ele falou em hebraico, tá? Ele falou Aleph Tav. Mas a tradução para o grego foi alfa e ômega. A tua colocação foi muito boa, né? Agora, por que eu acho interessantíssimo? Porque no chamado hebraico proto-babilônico, antes deles serem levados para o exílio, todo o alfabeto hebraico era de desenho. Por exemplo, a letra Aleph era a cabeça de um touro. Ah, é? É. E a letra Tav era um sinal que era uma cruz. Então, quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, ou o Aleph e o Tav, ele está dizendo que ele é o sacrifício prefigurado, porque desde que a lei foi dada e os sacrifícios foram feitos, todos apontavam para Cristo. Eu sou aquela cabeça de touro ali representada. Mas eu sou também o sacrifício concretizado na cruz. Ou seja, no momento que Jesus morreu na cruz, não tem mais sentido sacrificar animais. Então, ele está dizendo, eu sou o sacrifício que foi prefigurado e depois foi concretizado. Mas ele também é o começo e o fim. Aliás, eu digo que ele não é só o alfa e o ômega. Ele é tudo que está no meio também. Então, todas as palavras que são ditas, Deus permitiu por causa dele. Não é lindo isso? Todas as poesias que são feitas, ele está dentro disso, né? Então, Jesus, ele é o alfa e o ômega, é o início que sustenta o fim. E aqui eu quero dizer que antes do tempo existir, ele já era. E depois do tempo acabar, ele continuará sendo. Aliás, você sabia que o tempo vai acabar? Como assim, o tempo? Porque o tempo é uma dimensão. Deus tá fora do tempo, né? Tá fora. Aliás, hoje a ciência não chama mais de tempo e de espaço, fala espaço-tempo. Porque as duas... Essas dimensões elas dependem uma da outra, né? E a própria teoria da relatividade do Einstein diz que se você colocar um objeto dentro de uma nave viajando à velocidade da luz, tende a parar o tempo. A ser mais devagar, né? Mais devagar. Então, o mundo muda, os impérios caem, mas nada termina sem ele. Eu quero dizer para você que está me vendo aí, querido, não tenha medo, não tenha pavor, não tenha ansiedade. A gente já sabe o final da história. O final da história é Jesus governando, reinando, prevalecendo. E aqueles que estão com ele também vencerão. Lá no livro de Apocalipse diz que todos aqueles que vão ser, né, perseguidos pelo Satanás e pelo Anticristo, diz, eles o venceram. Os que foram perseguidos pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Então, ele é o alfa e ômega, significa que nada começa fora dele e nada termina sem ele. Então, quando tudo parece que está fora do controle, o alfa e ômega ainda governa a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu tempo, a sua vida. Vilela, Jesus já visitou o seu futuro. Aliás, ele já tinha visitado muito antes de você existir. Então não tem que ter medo do futuro, você só tem que entregar para ele. Mas meu futuro está escrito? Para quem conhece todos os seus dias, é como se tivesse. Mas aí é a dúvida do livre-arbítrio, né? Não. Eu tomei as decisões.
Você tomou as decisões, Só mas que ele já sabe tudo. É que nem você assistir um filme. É. O filme vai mudar? Não. Mas eu não sei o que vai acontecer. Mas quando você assiste um filme pela primeira vez, é tudo novo. Se você já assistiu, você sabe o que vai acontecer. Ele já assistiu todo o filme, de todo mundo. Ele já esteve lá. E não é maravilhoso isso? Eu fiz um Reels um dia desse, eu disse assim, olha, você não controla todas as suas marés. Você só controla o barco que você tá. Teu objetivo não é dizer que como as marés devem, né, acontecer. Teu objetivo é remar direito. E ele tá junto com a gente. Ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alfa Ômega significa que ele é o primeiro suspiro da criação e a última palavra da eternidade. Não é maravilhoso isso? O Alfa deu início e o Ômega selou o destino. O teu destino está selado. Ah, pastor, mas eu não tenho liberdade? Tem. Mas esse fim que ele contou já fez sabendo de tudo que aconteceria, inclusive as decisões e o arbítrio que você teria. Agora, o tempo passa, mas Jesus permanece. A história não caminha. Isso tudo são frases que eu escrevi antes de vir aqui. A história não caminha para o caos, caminha para Cristo. Não é lindo isso? O Alfa iniciou o plano. O Ômega garante o cumprimento. Toma posse, meu querido. Toma posse disso. Quem está com você, quem se apequenou, quem se esvaziou e veio para entender a nossa realidade, é o Todo-Poderoso. É o Alfa e o Ômega. Aquele que controla. Eu acho tremendo. Às vezes se levantam homens poderosos que se acham Deus, né? Vão todos cair. No dia do juízo vai estar Hitler de joelho, Stalin de joelho. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande de joelho. Todos os Alexandres da história que não se renderem a Cristo estarão de joelho, não é isso? Então, agora, a gente precisa entender que o começo sustenta o fim, porque Deus não faz nada aleatório. Tudo tem um sentido, né? Então, antes do tempo existir, ele já era. Depois que o tempo acabar, ele continuará sendo. O mundo muda, os impérios mudam, a cultura muda e o Alfa e o Ômega permanece. Nada começa fora dele, nada termina sem ele. Então, Alfa e Ômega é tremendo. Lá em Apocalipse 1:8, capítulo 22, verso 13, ele também continua elaborando. Ele diz que ele é o princípio e o fim, aquele que governa toda a história. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. O que você acha que ele está querendo dizer com isso? Mas qual a diferença desse para o Alfa e Ômega? Tem mais ou menos o mesmo significado, né? Sim, mas quando se fala do Alfa e o Ômega, você está pensando na questão poética e no fato que ele é a palavra. Ah, tá. Ele é visto como a palavra, o verbo. O verbo, né? O verbo precisa de palavras. Eu sou. Aí está dizendo, o foco da metáfora de Alfa e Ômega é também dizer que tudo que é escrito pelo verbo. E no conceito bíblico, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, o verbo é aquele que faz as coisas acontecerem pela sua palavra. Mas quando ele diz eu sou o primeiro e o último, né? Ele está usando aquele que é o Senhor do tempo. Aí a figura não é só daquele que faz as coisas acontecerem pelos seus decretos, mas é aquele que é anterior. Então significa que ele é Deus. Ele não foi criado. Pois é. Ele não é um semideus, porque existem religiões chamadas cristãs em que Cristo não é Deus. Ele foi criado. Se ele foi criado, ele é uma criatura. Né? Os mormons pensam assim, e outras, testemunhos de Jeová, pensam assim. Não, Jesus ele não é. Ele não foi criado, ele é o criador. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então nada vem antes dele, porque ele é Deus, e nada permanece depois dele, porque ele é eterno. Jesus disse, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. O que aqui ele está querendo dizer? Você vê que esses temas todos dizem respeito à sua eternidade, mas ele diz, eu sou o que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. O que ele está querendo enfatizar aqui? Que ele é eterno, isso é... Sim, mas que mais? Que ele está fora do tempo e que
Não, você está esquecendo uma frase aqui. Estive morto. Não, que ele ressuscitou, que ele viveu como humano. Isso, é exatamente. Aqui ele está querendo dizer, olha, para quem acha que eu sou só humano, eu sou eterno, eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Mas para quem acha que eu sou só um fantasma, porque os gnósticos não acreditavam na encarnação de Deus. Ele disse, não, eu sou Deus, mas eu me tornei homem também. Me tornei carne, né? Me tornei carne e morri. Só que eu não morri e permaneci morto. Eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, né? Então, em Apocalipse 1:18, a Bíblia está dizendo que Jesus venceu a morte. E ele é Senhor da vida eterna. Ele também diz em Apocalipse 2:23, eu sou aquele que sonda mentes e corações. No início do capítulo 1 de Apocalipse, ele é visto como aquele que tem cabelos brancos, olhos de fogo, pés como do bronze polido. Por quê? Quem é quando ele fala, eu sou aquele que sonda mentes e corações? Está falando do quê? Tá falando de Deus. Não, Jesus está dizendo, eu sondo mentes e corações. Que ele conhece cada ser humano profundamente. E ele é o juiz, justo juiz, que vai julgar a todos, não pelas aparências, mas por aquilo que ele A conhece. essência. Quando a Bíblia fala do tribunal de Cristo, diz que o fogo provará as nossas obras. Por quê? Porque você pode fazer uma coisa boa, mas com a motivação errada. Pode ou não pode? Pode, claro. Tem gente que dá esmola ou faz bem para quê? Para parecer de bom samaritano. Os fariseus faziam isso. Jesus falou, olha, eles já receberam o galardão deles, que é dos homens. Então, Jesus ele não sabe simplesmente o que você faz e pensa. Ele sabe qual a motivação do teu coração. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, eu sou o juiz justo, que vai julgar a humanidade que não crê nele de maneira justa. E vai julgar os que são seus, não para salvação, porque quem creu em Jesus não vai, né, ter um juízo de ser salvo ou não, mas para os galardões. Então, fala do fato dele ser juiz, que vai julgar as nossas vidas. Todos nós, um dia, vamos comparecer diante dele. Sabia que no juízo final não é Deus que vai estar julgando? Não? Não. Ué? É Jesus. Ele disse, o Jesus? Pai nada julga. Eu achei que era o pai que iria julgar. Muita gente pensa. Mas ele diz assim, Qual é a... o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho o direito de julgar. Por que essa Porque foi ele. Porque foi ele que se tornou um de nós. E aí ele Ou tem... seja, é muito fácil para uma pessoa que é Deus... Fala, você tá errado. Você tá errado, você não conseguiu... mas você nunca provou o que eu provei. É muito mais justo. Você nunca vestiu o meu sapato, nunca vestiu... Ele passou por tudo. Entendi. Então ele é Deus a ponto de saber tudo, mas se tornou homem a ponto de ser tentado em tudo que nós somos tentados. E é o Espírito Santo que... O Espírito Santo é o que tá, né, em todos nós. Na verdade, a Trindade é aquele... Eu já fiz um dia eu vim aqui fazer um podcast só sobre Trindade. Pô, é muito complicado para entender, né? Mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso. É o Pai... o Espírito Santo, eu acho mais complicado, né? Ele parece uma força, né? Não, ele é Deus também. O quinto título do Apocalipse é Eu sou o Santo e Verdadeiro. Apocalipse 3:7. Qual é o contexto dessa frase? O contexto é que Jesus nunca pecou. O que é o pecado na Bíblia? É rebelião. O pecado, no Velho Testamento, a palavra ratá significa errar o alvo. Você agir fora do propósito para o qual Deus te criou. Isso é pecar. No Novo Testamento, hamartia significa transgressão da lei. Rebelião, quebrar a lei. Então o pecado afasta o homem de Deus, porque o pecado tira o homem do seu propósito. Você já pensou e já percebeu que tudo
que essa sociedade quer fazer é destruir o que Deus criou. É. Deus criou a família como A base. a base da sociedade. Essa sociedade, ela não quer a família. Não, família é ruim. Família é ruim, família... hoje é uma narrativa, né? Que isso daí é uma... A prisão. É uma prisão, não. Eles usam um termo, né? Eles usam que a família é uma narrativa capitalista, machista, opressora. Paternidade é opressora. Por quê? Porque Deus é pai. É. Então, hoje que nós estamos vivendo e nos aproximando do império do anticristo, o que o anticristo vai fazer? Ele é o anomós, aquele que rompe com toda a lei, aquele que afronta tudo que Deus criou. Então, quando fala que Jesus é santo, é que ele é separado de todo o mal. E quando fala que ele é o verdadeiro, é que nunca saiu uma palavra da sua boca que seja mentira. Isto significa que nós, que somos filhos dele, devemos eliminar da nossa vida aquilo que vem da mentira. Seja uma mentirinha branca, como muita gente diz, que é um termo inclusive racista, né? Podemos chamar de mentirinha preta também, né? Mentira é mentira. Mentira é mentira, ou seja, eu falei isso porque o pessoal vai dizer que mentira branca é racista. E de fato é. É um termo que a gente tem que lembrar. A mentirinha, né? Seja ela qual for. Agora, tá falando também do ponto de vista ideológico, espiritual. Existem mentiras que são resultado do engano. O mundo está acreditando no engano. Está acreditando que é possível ser feliz sem Deus. O marxismo acreditava que era possível o homem viver bem e chegar na utopia, que é lugar nenhum, através do comunismo. A história mostra que isso foi uma farsa, uma mentira. Agora, Jesus sim, ele é puro, é fiel e é digno de confiança, porque as suas palavras vão se cumprir. Nada que ele tenha dito, Vilela, vai deixar de se cumprir. Por isso, quando ele fala, eu sou santo e verdadeiro, eu sou crível. Acreditem em mim, tá? Depois ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. No Apocalipse 22:16, né? De novo, aí ele está se referindo ao povo judeu especificamente, porque para Davi, Deus prometeu, né, um rebento, um descendente que governaria sobre o mundo. E ele está dizendo, eu sou esse rebento, mas ele está dizendo mais do que isso, eu sou a raiz de Davi, ou seja, antes de Davi existir, eu era a raiz dele. Num certo modo, ele é a origem, a raiz de onde Davi floresceu, mas ele é a geração de Davi, o descendente de Davi. Então, de novo aqui, ele está jogando com a eternidade e a humanidade. Pois é. Porque ele é a raiz, ele é Deus, é eterno, é antes de Davi. Mas ele é a geração, ele é filho de Davi. E ele era chamado Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, né? Bom, depois ele diz em último lugar, eu sou a estrela resplandecente da manhã. Em Apocalipse 22:16. Aí me confunde. Me diga. Porque Lúcifer é a estrela da manhã. Mas por quê? Porque que ele é chamado de estrela da manhã? A estrela O que era a estrela? O que é a estrela d'alva? É a primeira que aparece. E a última que sai. Na verdade, não é uma estrela. Não. É o planeta Vênus. Mas é confundido com estrela. E por que a mesma... Lúcifer era chamado de estrela da manhã, porque de todos os seres angelicais ele era o mais E por que extraordinário. Jesus usa a mesma metáfora para ele? Porque isso daí ele recebeu, não é que ele falou agora, pô, vou falar isso. Isso aí era o nome que ele também tinha. Antes da encarnação. Quem perdeu, quem caiu dessa graça foi Lúcifer. Entendi. Lúcifer chamado querubim ungido. Ele estrela da manhã é a que brilha primeiro e a última que some depois que o dia clareia. Lúcifer, com esse título, estava recebendo um elogio dizendo, ó, você é a estrela mais brilhante dos anjos que foram criados. E Jesus é o sol da justiça, é a estrela da manhã. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que ele foi o primeiro a brilhar a luz desde o início e será o último
que aliás não vai perder, né, o seu brilho. E terminando aqui fazendo esse resumo, né, sobre quem é Jesus. Em João, Jesus é o que supre, porque ele é pão. Ele é o que guia, porque é o caminho. Ele é o que salva e é o que sustenta. Em Apocalipse, ele é o rei que reina, que julga, consuma e glorifica. Então, o mesmo eu sou, que alimenta como pão, que ilumina como luz, que conduz como pastor, é o eu sou, que governa como alfa e ômega, que vence como o primeiro e o último e que reina para sempre como rei dos reis. Aleluia. Amém. João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e termina o Apocalipse, mesmo João, ouvindo Jesus dizer: eis que venho sem demora. O Cristo que começou a história é o mesmo que vai concluir. Aleluia, meu querido. Todas as coisas foram feitas com eles, por ele, através dele e para ele. Jesus, invoca esse nome salva, esse nome liberta, esse nome cura, esse nome batiza do Espírito Santo. Ele é o Senhor da história, ele é o Senhor da história, mas ele é o meu Salvador, ele é o teu Salvador. Aleluia, eu tenho certeza que um dia, quando chegar a hora da minha morte, eu vou dizer: Jesus, toma minha vida, perdoa os meus pecados, me leva para a tua presença, porque eu quero estar contigo para sempre. É maravilhoso, é ele. Todas as coisas foram feitas por ele, através dele, e são para ele. A tua vida foi feita para glorificar. O que Deus espera, Vilela, que a gente viva para ele. Olha, eu quero agradecer